paz do Senhor, irmãs. Graças a Deus, mais um dia no estudo Ministério Feminino. Eu sou Solange Padovani e estou aqui com você para aprender mais uma vez nesse estudo. E o estudo de hoje tem por título Ensinar a Palavra de Deus. E estamos no áudio 3 desse estudo. No estudo passado, nós aprendemos como discipular um cristão. E hoje nós vamos aprender como ensinar a palavra. Amadas, ensinar é um dom que é concedido pelo Espírito Santo a todos nós. E nós, cristãos, devemos ensinar a palavra de Deus uns aos outros, como diz lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 16, que a palavra de Cristo habita em nós, em sabedoria. Ensinemos uns aos outros com salmos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E fazendo isso, quando nos ajuntamos, que seja para compartilhar o que temos aprendido. Olha, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, nos diz que quando nos reunimos, que seja para falar do que nós aprendemos. Seja uma doutrina, uns salmos, e fala também que aqueles que têm dons de revelação e interpretação, que seja compartilhado para edificação de todos. Então, minhas irmãs, quando nós nos reunirmos, que seja para falar da palavra de Deus, que nós ocupamos o nosso tempo falando da palavra do Senhor, que nós nos envolvemos integralmente na palavra do Senhor, que nós possamos aproveitar o nosso tempo na palavra do Senhor. O que será que está saindo? Quais são as conversas que estão saindo quando nós nos reunimos? Que sejamos enquadradas nesta palavra, que seja para falar da palavra, do ensinamento, do aprendizado, ensinando umas às outras. Então, amadas, vemos aqui a importância do ensinamento da palavra de Deus. Ensinar é para edificar. Nós precisamos entender que precisamos compartilhar de alguma forma o que nós aprendemos. Veja, amadas, a maneira que você aprende algo do Senhor pode ajudar aquela pessoa que não está conseguindo enxergar a saída, não está enxergando a solução para algo. E você, com seu aprendizado, pode salvar alguém. Amadas, a palavra de Deus fala lá em Atos, capítulo 18, versículo 26, sobre Priscila e seu esposo Áquila. Eles ouviram Apolo falar na igreja, né? Paulo estava falando ousadamente na sinagoga. Aí, com todo amor e carinho, eles conduziram Apolo a conhecer mais a fundo a palavra do Senhor. E assim eles passaram o ensinamento a Apolo porque eles viram essa necessidade nele. Então, amadas, eles observaram que Paulo estava falando com ânimo sobre a palavra do Senhor, mas que ele precisava de aprender um pouco mais. E o que foi que aconteceu? Priscila e seu esposo Áquila, viram essa necessidade nele e começaram a ensinar mais a ele ainda, enriquecendo o conhecimento dele. Então, amadas, Paulo, naquela época, quando viu as mulheres colaborando na obra, ele reconheceu a função de cada uma delas. Lá nos versículos de Romanos, capítulo 16, versículos 3, 6 e 12, e também em Filipenses 4, 3, nós vemos escrito lá a saudação de Paulo para cada uma delas, reconhecendo o seu trabalho e dedicação na obra do Senhor. Então, minhas irmãs, as mulheres naquela época, elas se empenhavam a exercer o discipulado, a ensinar a palavra, ensinar o que elas sabiam, ensinar o que elas tinham aprendido, as experiências que elas tinham recebido, elas passavam adiante para aquelas pessoas que estavam começando na fé, aquelas pessoas que estavam ainda no início de caminhada, ou até mesmo outras pessoas que já estavam já há algum tempo na igreja, mas não conseguiam, né? Não conseguiam aprender, não conseguiam exercer, elas com o olhar observador, com o pensamento
ligado em Deus, seguindo a direção do Senhor, elas completavam, elas exerciam essa obra na vida delas. E Paulo sempre orientou e ensinou as mulheres a se portar com santidade, como está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e 10. Ele encorajou as mulheres mais experientes a ensinarem as mais novas, como nós falamos no estudo de ontem. Isso está registrado lá em Tito, lá em Tito 3 ao 5. Paulo ensinou Timóteo a respeitar Loide e Eunice, que eram mãe e avó dele, para instruir na fé. Então, tudo vem pelo ensinamento, e ensinar é um dom e precisamos exercitar esse dom. Mas Paulo também nos exorta em 1 Timóteo 2,12 e 1 Coríntios 14:34 que tudo há o momento certo e a hora certa de falar e ensinar. Não podemos sair falando de tudo que sabemos a qualquer momento, mas sim tudo com ordem e decência, sabendo o momento certo para que a obra do Senhor continue sendo feita e a palavra de Deus continue sendo pregada. Amadas, não porque sabemos tudo que devemos sair falando a qualquer momento, a qualquer hora, e nós precisamos saber qual o momento certo de poder passar o nosso ensinamento, de poder passar a nossa experiência. Assim, quando nós observamos que uma pessoa está com dificuldade, nós podemos aproximar com todo cuidado, com todo respeito, para ajudar a outra pessoa. Ou então, quando alguém se aproxima até nós e nos solicita ajuda, que nós possamos estar abertas para passar o que nós já temos aprendido, que nós não venhamos deixar de ensinar. Sempre há uma oportunidade de exercer o discipulado, sempre há uma oportunidade de ensinar a palavra de Deus. Você, mamãe que tem seus filhos, comece a ensinar os seus filhos desde pequeno na palavra do Senhor. Você, mamãe que tem seus filhos adolescentes e jovens, também instrua sempre na palavra do Senhor os seus filhos. Você também que tem seus filhos casados, também procurar sempre instruir na palavra do Senhor. Quando tiverem dificuldade, quando precisarem de uma direção, leve a palavra do Senhor, ensine, encaminhe, direcione. Nós precisamos exercer esse dom em nossas vidas. As mulheres lá no Novo Testamento eram encorajadas a exercitar funções de ensino, mas elas desempenhavam dentro dos padrões ordenados por Deus, a complementaridade homem-mulher. Elas sabiam o momento certo em que elas poderiam entrar com seus ensinamentos e seus dons. Então havia ali uma associação e uma instrução, como aprendemos no áudio anterior. Então, amadas, vamos exercer esse dom que o Espírito Santo nos deu, mas com sabedoria, esperando o momento certo e a direção certa para que a obra do Senhor seja completa. Que Deus abençoe você, minha amada. Que esse estudo de hoje te ajude e te inspire a exercitar esse dom de ensinar a palavra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus continue ministrando ao teu coração. Que Deus te abençoe e eu te espero no próximo áudio, se assim Deus nos permitir. Fique com esse Deus maravilhoso.